Bom dia, nossos amigos e companheiros de estudo do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E voltamos com uma nova edição e um novo tema do programa Encontro com o Espiritismo, hoje que é o primeiro sábado do mês de dezembro de 2022. E hoje, como nós acabamos de dizer, nós consultamos o Livro dos Espíritos, que é o livro em estudo e consulta do programa Encontro com o Espiritismo. E o tema que nós escolhemos é Perda dos entes queridos na visão espírita, na visão do Espiritismo. E este tema está na pergunta, a partir da pergunta 934 do Livro dos Espíritos. Mas antes, gostaríamos de apresentar para os ouvintes alguns pensamentos de Torres Pastorino em seu livro Minutos de Sabedoria, em que ele diz: Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado. Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, você poderá superar todas as dificuldades que aparecem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Diz mais em seu pequeno texto aqui o nosso companheiro Torres Pastorino em sua obra Minutos de Sabedoria. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do nosso passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas semente de otimismo e de amor em seu caminho, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou, segundo Jesus no Evangelho, nos diz a cada um segundo as suas obras. Mas outro pequeno texto que pode nos servir bastante no dia a dia de nossa vida. Não deixe que a calúnia o perturbe. Todos nós estamos sujeitos a ser caluniados, mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide um ataque, uma ofensa, com outro ataque, com outra ofensa. Não revide. Não se magoe com o caluniador. Perdoe sempre. Apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. E assim, meus prezados amigos, desfrutemos
desses pequenos textos do Minuto de Sabedoria. E para darmos continuidade ao nosso programa de hoje, e em seguida consultaremos o Livro dos Espíritos para o comentário do novo tema, que é perda dos entes queridos, na visão do Espiritismo. Mas antes, pediríamos um intervalo musical do nosso programa. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é através do Rádio Jornal do Comércio, desta cidade de Limoeiro, 99.5. E consultamos aqui o Livro dos Espíritos, que é o livro básico do Espiritismo, a partir da questão 934, para aqueles que têm interesse nos estudos e acompanham os estudos do Livro dos Espíritos, que é a obra básica do Espiritismo, as Escrituras dos Espíritas, ou a Bíblia do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E nessa questão, Allan Kardec, tratando deste tema que é a perda de entes queridos, que todos nós estamos sujeitos a essa perda, aí ele pergunta: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Não é causa de dor a perda de pessoas que nós estimamos, de pessoas queridas? Não constitui essa perda uma provação para a família e uma provação para quem partiu para o mundo espiritual? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos superiores respondem: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. E comum é a lei. A lei é para todos, porque ninguém permanece todo o tempo aqui na Terra. Mesmo porque, na visão do Espiritismo, nós não somos daqui, estamos aqui. Quando dizemos que nós não somos daqui, é porque nós somos passageiros. Nós não somos daqui, passamos por aqui, mas não somos daqui. A nossa pátria definitiva é o além-túmulo, é a vida depois da morte, de onde voltamos para a vida material pelas reencarnações e para onde retornaremos pelo fenômeno da morte. Ninguém fica por aqui. E todo mundo perde seus entes queridos, porque ninguém pertence a ninguém. Ninguém é de ninguém. E então os espíritos respondem: tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, pela mediunidade, pelos médios. É o fenômeno mediúnico, é através dos médiuns que os mortos se comunicam com os vivos. Essa é a visão do Espiritismo. E Allan Kardec volta a perguntar, 935, pergunta Kardec: que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com os mortos, quer dizer, com os habitantes de além-túmulo? Que pensar? O que se deve pensar da opinião dessas criaturas, que naturalmente são materialistas
e não acreditam que os mortos continuam vivos. Os mortos, nossos mortos, não morreram. Eles estão vivos na visão espírita. E os espíritos superiores respondem a Allan Kardec: não pode haver nisso, quer dizer, nas comunicações mediúnicas, nenhuma profanação. Quando haja recolhimento e quando a evocação, o convite aos espíritos, seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim é, tendes no fato de que os espíritos que vos consagram a afeição, acodem, vêm, atendem com prazer ao vosso chamado, até mesmo ou principalmente pelas orações. Toda vez que nós nos colocamos em prece, pedindo a Deus, aos bons espíritos, também ao próprio Cristo, em benefício dos nossos entes queridos que anteciparam a sua ida para o mundo espiritual, eles vêm, eles atendem com o maior prazer, com a maior alegria, porque vêm se comunicar conosco aqui na Terra. Aí o Espírito continua na sua resposta. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente, ou seja, por interesses pessoais, digamos, por diversão, por divertimento, ou então para provar os espíritos, por curiosidade, mas não é nada disso. É com seriedade que se comunicam com os espíritos, com os nossos entes queridos. Essa é a visão do Espiritismo. E nós pediríamos mais um intervalo musical para o nosso programa. E dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, que hoje aborda o tema perda dos nossos entes queridos na visão da religião do Espiritismo. E Kardec volta a perguntar na questão 936, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem, dos parentes que ficaram, se refletem nos espíritos que as causam. Como é isto aí? E os espíritos respondem: o espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que lhe eram caros aqui na Terra. São sensíveis e ficam felizes quando nós nos lembramos dele, pela prece, pelas orações. É uma prova para eles de que nós estamos ligados a eles. E isto faz muito bem aos espíritos desencarnados. Diz mais, mas uma dor incessante e desarrazoada dos parentes que ficaram aqui o toca penosamente, porque nessa dor excessiva, nessa lamentação e às vezes com revolta, a alma vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por consequente, a alma também vê um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes do outro lado da vida. E então nós vemos aqui, dentro do tema de hoje, perda dos entes queridos, mais uma prova de que os espíritos
gostam das preces, das orações, eles não estão mortos, estão vivos. Quem morreu, não morreu. Apenas se transfere da vida ou da dimensão material para a dimensão espiritual, que é aqui mesmo na Terra. Faz-se uma comparação. A vida é como uma moeda de R$1. Tem duas faces. Uma face é material, a outra face é espiritual. Quando nós partimos da face material pelo fenômeno da morte, entre aspas, para o mundo espiritual, estamos na pátria verdadeira, a pátria de origem, é a outra face, é a outra dimensão. Mas continuaremos vivos, porque a morte não mata a vida. E nem Deus é matadouro. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados por Deus. E muita gente, quando se fala em espíritos, principalmente os materialistas, eles acham que os espíritos são seres à parte da criação, mas não. E até que acham que os espíritos não são pessoas, que os espíritos não são gentes, mas os espíritos são gentes porque nós, quando desencarnarmos, seremos espíritos desencarnados. Por enquanto somos espíritos reencarnados, somos almas, mas com o fenômeno da morte, seremos do outro lado da vida pessoas, gente, criatura. Sentimos saudade, sentimos necessidade de nos comunicarmos com os que ficaram aqui na Terra. Essa é a visão do Espiritismo, que tem como base, entre outras bases, a imortalidade da alma. Nós não morremos, apenas nos transferimos de uma vida para outra e continuaremos vivos e bem vivos. E pediríamos mais um intervalo musical do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, hoje nós consultamos, depois de finalizarmos a consulta ao Livro dos Espíritos, cujo tema de hoje foi Perda de Entes Queridos na visão da religião espírita. Mas agora nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos algumas perguntas que precisamos responder. A primeira pergunta é feita por uma jovem que ela é protestante, mas tem simpatia pelo Espiritismo. Quem se salva na visão da religião do Espiritismo? Esta é a pergunta. Quem se salva na visão da religião do Espiritismo? Ora, o Espiritismo ensina que a salvação é para todos. Evidentemente que a salvação não se alcança em uma vida presente, em uma só encarnação. Por isso é que o Espiritismo aceita a lei de Deus do renascimento, a reencarnação. Porque só através de múltiplas e múltiplas reencarnações é que nós conseguiremos aquilo que se chama a salvação. Porque a salvação, na visão espírita, não é uma doação gratuita, fácil, de Deus. Não. A salvação é uma conquista interior, em que, pelas reencarnações sucessivas, nós eliminaremos as paixões, as barreiras da nossa alma, as paixões, o egoísmo, as vaidades, a maldade, a malícia, tudo
o que atrapalha a nossa evolução espiritual. Só conseguiremos através desse processo lento, mas contínuo, do nascer de novo, de outras vidas, aí alcançaremos a salvação. Todos se salvam. Os espíritas não são os eleitos e nem consideram seguidores de outras religiões como os eleitos. E nem Deus dá salvação a ninguém. Jesus não veio dar salvação gratuita a ninguém e nem a fé. Simplesmente a fé salva. O que salva são as obras. Fora da caridade não há salvação. Essa é a base do Espiritismo para o espírito alcançar a sua salvação através do processo lento e contínuo das múltiplas e multimilenares, milhares reencarnações. Aí todos se salvarão, na visão do Espiritismo. E a outra pergunta que nos é feita por esta mesma companheira. Ela pergunta: o que acontece com a alma durante o sono? O que acontece com a nossa alma durante o sono? Ora, na visão espírita, o corpo é que dorme. O espírito não dorme. Quando nós dormimos, a alma sai do corpo, viaja, entra em relação, em comunicação com outras almas desencarnadas e com outras almas que ainda vivem aqui na Terra, mas também estão dormindo e no momento do sono sai também do corpo. E é uma relação entre encarnados e desencarnados e encarnado para encarnados. Logo, a alma não dorme. O espírito é sempre ativo. Nunca ele é inativo, mas ele é sempre ativo. E é nessa liberdade condicional, porque a gente sai do corpo enquanto está dormindo. Logo, está na liberdade. Mas a alma está ligada ao corpo através do perispírito, o corpo espiritual. Porque nós sabemos, o Espiritismo ensina, que nós temos o corpo material e o corpo espiritual, que a Bíblia ensina através do apóstolo Paulo, o corpo celeste. O corpo celeste sai, viaja, dialoga, vai para outros mundos, visita, é visitado, mas está condicionado pela manhã ou na hora que se acorda a voltar para o corpo. Isso é o que acontece à alma durante o sono, para atender a pergunta da nossa irmã. A lembrança chama-se o sonho. A gente sonha, o sonho é a lembrança que a gente tem com quem conversou, as instruções que recebemos através do sonho. Aí chama-se o quê? A lembrança é pelo sonho, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente conversou e aonde a gente foi no mundo espiritual e onde estivemos. Essa é a visão do Espiritismo sobre os sonhos. E de maneira que nós vamos encerrar o nosso programa Encontro com o Espiritismo e pediríamos o intervalo musical do nosso programa. Dando continuidade ao nosso programa, nós pediríamos a colaboração, mais uma vez, do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, com uma pequena prece ou uma pequena mensagem para o encerramento do nosso programa. Com a palavra, o nosso companheiro e irmão Divaldo Pereira Franco. E depois da colaboração do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, nós encerramos o programa Encontro com o Espiritismo, mais uma vez.
e convidamos os interessados para o próximo sábado, que será o dia 10, ou segundo sábado do mês de dezembro de 2022. E desejamos para todos um excelente final de semana e um bom deguste da mensagem do Espiritismo, que hoje foi perda dos entes queridos na visão do Espiritismo. E eles precisam das nossas orações, das nossas preces. Muita paz para todos e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.